Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vocês que também não são, estão aqui, não são do sétimo ano, beleza? Então, pessoal, estamos aqui para mais essa videoaula e sem mais delongas, vamos a ela. A colonização do Brasil, parte 4. Pessoal, chegamos ao fim do nosso ciclo, parte 4 da colonização do Brasil, é o último vídeo dessa sequência de vídeos. E basicamente a gente termina, né, com o nosso ano letivo aqui. Nessa parte 4, pessoal, vamos falar dos movimentos nativistas. O que são os movimentos nativistas? Eles ocorreram no Brasil, né, na colônia brasileira, entre os séculos 17 e 18, ali, segunda metade do século 17, né, final do século 17 e durante o século 18. Eles não tinham o objetivo de fazer o Brasil ficar independente de Portugal, de jeito maneiro. Eles não queriam isso. O objetivo desses movimentos era reivindicar melhores condições de vida diante da coroa portuguesa. Os seus colonos queriam diminuir os impostos, eles queriam títulos de nobreza. E de que maneira eles buscavam obter esses títulos de nobreza? Através da concessão de mercês. Quando eles pediam essas mercês, eles na verdade queriam pedir o título de nobreza, né? Título de nobre ao rei de Portugal, porque nesse período valia mais você ter um título de nobre do que você ter riquezas propriamente ditas. As pessoas te respeitavam mais pelo seu título de nobreza do que do que pelas suas riquezas. Então vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa chegasse e falasse: "Ah, esse daqui é um barão", aí todo mundo ia respeitar. Ó, é o barão, tudo bem, como o senhor está e tudo mais. Ó, essa pessoa aqui é um grande comerciante rico. Ah, mas ele tem título de nobreza? Não, mas ele pode pagar para estar aqui. O problema é dele, ele não tem título de nobreza, pode ir embora. Era assim que funcionava mais ou menos. Dentro dessas revoltas nativistas, nesse momento, desses movimentos nativistas, se destacou a revolta de Beckman. Ela aconteceu ali em 1648 na capitania do Grão-Pará e Maranhão. E nesse período, o Grão-Pará e o Maranhão ficavam ali no norte do Brasil. A economia ela era baseada nas drogas do sertão. E essas drogas do sertão eram cultivadas por indígenas. Esses indígenas, em sua maioria, que eram escravizados. Aí estão alguns exemplos de drogas do sertão, pessoal. Que são o quê? São frutas, alimentos nativos do Brasil e que eram cultivados e explorados pelos colonos portugueses. Então, alguns exemplos estão aí, ó, castanha do Pará, guaraná, cacau, são alguns exemplos dessas drogas do sertão. Além desses, tem também a mandioca, que era um alimento, né, básico da alimentação desses colonos. Tem também a, a canela, né, o pessoal fala muito da questão da canela também. E entre outros alimentos ali que poderiam ser drogas do sertão. Por que drogas do sertão? Porque sertão significa interior, falamos disso na videoaula passada, ou seja, eram alimentos cultivados no interior do Brasil, principalmente nas missões jesuítas nesse interior. No entanto, passado algum tempo, houve a proibição da escravização indígena, ou seja, os índios não podiam ser mais escravizados. Isso porque foi feito um grande debate ali dentro da Igreja Católica com esses estados, e a igreja chegou à conclusão de que os índios possuíam almas, esses índios deveriam ser convertidos à fé católica, à fé cristã, e por isso eles deveriam ficar dentro das missões jesuítas e não trabalhando como escravizados. E para resolver o problema da mão de obra nessa parte do Brasil nesse período, Portugal vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão para suprir a região, não só com mão de obra escravizada africana, né? Ou seja, eles iriam trazer pessoas escravizadas da África para o Brasil, mas também eles iriam conceder alimentos, principalmente o bacalhau, o vinho e a farinha de trigo para esses portugueses. Era o alimento básico desses portugueses. No entanto, a Companhia de Comércio do Maranhão, ao invés de beneficiar esses colonos, ela prejudicava mais do que beneficiava. Por quê? Porque esses produtos eles eram vendidos
a um preço altíssimo, porque os pesos e medidas dos produtos eram falsificados pela companhia, e enquanto os produtos eram medidos a preços exorbitantes, altos, eles compravam a preço muito barato, ou seja, a companhia estava lucrando e quem estava saindo no prejuízo eram os colonos. E percebendo esse prejuízo, um desses colonos, chamado Manuel Beckmann, liderou uma revolta contra a Companhia de Comércio do Maranhão. Ele tomou a Companhia de Comércio do Maranhão, expulsou o governador da Capitania do Maranhão da região e tomou posse dessa capitania. E aí a coroa portuguesa vai intervir, vai mandar o exército português para lá, né, os dragões, para reprimir essa revolta. E os dragões é como é chamado o exército português, tá, pessoal? E aí, o que acontece? O Manuel Beckmann ele foi capturado e foi enforcado, foi condenado à forca pelo crime de lesa majestade. O que significa isso? Traição ao rei. Então, pelo crime de traição ao rei, Manuel Beckmann foi morto. E após a morte de Manuel Beckmann, a coroa portuguesa, né, ela ouviu os pedidos, as reivindicações desses colonos, acabou com a Companhia de Comércio do Maranhão e permitiu que a escravização indígena ocorresse novamente somente nessa região do Brasil. Não em outras, mas nessa sim, por quê? Porque eles viram que não era economicamente viável ficar mandando escravizado africano para o norte da colônia. Mas aí tem um detalhe que vocês vão observar nas outras revoltas. Geralmente o líder é morto e depois que o líder é morto, a coroa portuguesa volta atrás na sua decisão e atende aos pedidos feitos pelos colonos anteriormente à revolta. Aí vamos ver outra revolta, outro movimento nativista, que é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, essa sim aconteceu ali no século XVIII, no início do século XVIII, no atual território das Minas Gerais, porque nesse período estava se descobrindo ouro no interior do Brasil. Quem descobriu esse ouro, nós vimos, foram os bandeirantes, né? O bandeirantismo de prospecção, que descobriu ouro no interior do Brasil, que eram missões particulares. Só que quando esse ouro é descoberto, a coroa portuguesa, que não é boba nem nada, é colônia, o Brasil era colônia de Portugal, vai mandar portugueses e também outras pessoas do território brasileiro vão para essa capitania, né, de São Vicente ali, que faz parte de São Vicente, para explorar esse ouro. E os bandeirantes não vão aceitar isso e vão entrar em conflito com esses estrangeiros pela disputa do ouro. E como que os bandeirantes vão chamar esses camaradas que estão vindo de fora? De emboabas. Emboabas significa o quê? Pássaros dos pés cobertos. Então, porque esses estrangeiros usavam botas, esses bandeirantes não, eles vão chamar os estrangeiros de emboabas. Lembrando, pessoal, que os bandeirantes eles se vestiam como os camaradas, os três camaradas ali do meio para a direita de vocês, né? Com chinelinhos ou então sem sapato algum. Porque as manufaturas não chegavam até a vila de São Vicente. Então os estrangeiros se vestiam mais ou menos como os camaradas da esquerda, né? Os portugueses e outras pessoas do Brasil. E os bandeirantes não, os bandeirantes se vestiam como os camaradas do lado direito. E aí o que ocorre? Ocorre que os bandeirantes, os colonos da Vila São Vicente, eles vão entrar em conflito contra esses estrangeiros, vão reivindicar os direitos, né, as mercês da coroa portuguesa, né, não só títulos de nobreza, mas também o direito à exploração daquele ouro, e a coroa portuguesa vai negar esse pedido aos bandeirantes, aos colonos da Vila de São Vicente. Então, nesse caso, os forasteiros portugueses e os estrangeiros, né, as pessoas vindo de outras regiões do Brasil, vão ganhar a Guerra dos Emboabas, né, vão ganhar o direito à exploração de ouro nessa região. Enquanto isso, esses bandeirantes eles vão mais para o interior do Brasil, para lá para a região do atual Mato Grosso, e lá também vão descobrir ouro e vão explorar o ouro daquela região. Após a Guerra dos Emboabas acabar, a coroa portuguesa tomou algumas medidas. Entre as medidas, a coroa portuguesa enviou um novo governador para a capitania do Rio de Janeiro, ou seja, para administrar melhor essa questão do ouro ali no interior do Brasil. Criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, atual Minas Gerais, né? A capitania de São Paulo, que era a de São Vicente, e
E essas capitanias, né, faziam parte até então do Rio de Janeiro. No caso, São Paulo era São Vicente ali, não fazia tão parte do Rio de Janeiro assim, mas estava ali dentro do contexto. Ele elevou os povoados mais populosos, né, no interior do Brasil, ali na região das Minas do Ouro, à condição de vila. Então, a primeira vila da região foi a vila de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual Mariana, e depois surgiram a Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, entre outras vilas que vão ser importantíssimas para a questão da exploração do ouro ali na região das Minas. Da Guerra dos Emboabas, partimos para a Guerra dos Mascates, que aconteceu porque ela acontece ali, muito consequência ali da segunda metade do século XVII, durante as invasões holandesas. Depois que os holandeses saem, os senhores de engenho de Pernambuco continuam endividados, tendo que manter os seus engenhos, a grande produção de açúcar, que agora tinha a competição do açúcar holandês produzido nas Antilhas. E esses senhores de engenho vão começar a pegar empréstimos com os comerciantes de Recife, né, os chamados mascates, que tinham algum dinheiro. E esses comerciantes de Recife, eles vão passar a enriquecer através do não só do comércio, mas também da concessão desses empréstimos. E a cidade de Recife, ela começa a ficar muito grande, muito influente economicamente, porém, politicamente, ela ainda era submetida à cidade de Olinda, que era onde ficavam os senhores de engenho, e a Câmara Municipal de Olinda era responsável pela administração de Recife. Era assim que os senhores de engenho continuavam mantendo seu poder, não só político, mas também econômico. Mas aí os mascates, né, eles vão enviar cartas para o rei de Portugal pedindo a concessão de mercês, né, esses títulos de nobreza, também para que Recife fosse elevado à condição de vila, para que pudesse se tornar uma vila. O que vai acontecer? O rei de Portugal vai aceitar, conceder essas mercês aos mascates, né, os comerciantes de Recife. Recife se torna a vila, isso daí vai revoltar os olindenses. Então os senhores de Olinda, eles vão até Recife e destroem o Pelourinho, ou seja, a marca, né, o monumento que marcava aquela cidade como vila, que marcava Recife como vila. E daí vai começar a Guerra dos Mascates, ou seja, essa guerra entre olindenses e recifenses, é assim que se fala, né, entre o povo de Olinda e o povo de Recife, para ver se Recife continuava com a condição de vila ou não. E como que esse conflito termina? Esse conflito vai terminar com Recife sendo confirmada como vila e depois de ser confirmado como vila, algum tempo depois, Recife também vai se tornar a capital de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. E os senhores de engenho de Olinda, eles vão ficar parados no tempo. Parados no tempo em que sentido? No sentido de que Olinda não vai se desenvolver mais economicamente, e os senhores de engenho, eles vão continuar com a estrutura do século XVI, quando Olinda realmente prosperou. Então aí tem uma foto, né, da cidade de Olinda, essa é uma foto atual, isso mostra, né, a estrutura de Olinda até hoje, aquela estrutura do século XVI, né, início do século XVII, quando Olinda ainda prosperava. Ou seja, Olinda é uma cidade que ela parou no tempo, ela se estagnou após a Guerra dos Mascates. E chegamos à última revolta nativista, ao último movimento nativista, que é a revolta de Filipe dos Santos. E essa revolta também pode ser chamada de revolta de Vila Rica. Aí está uma imagem, né, de Vila Rica durante o século XVIII. Lembrando, né, a gente acabou de ver ali na Guerra dos Emboabas, Vila Rica foi uma vila criada no período em que o ouro foi descoberto no interior do Brasil. Então ela vai ser um importante centro, não só econômico, mas um centro ali logístico, para que os mineradores pudessem comprar seus alimentos e também pudessem viver naquela região.
Muito bem. Então, como já dito, a revolta de Filipe dos Santos ela ocorre ali em Vila Rica. Vila Rica fica na atual região do estado de Minas Gerais. Ela ocorreu no século XVIII. Ocorreu principalmente por quê? Porque a exploração do ouro, pessoal, ela estava sendo intensa e a coroa portuguesa queria controlar essa exploração. Nós vimos isso na videoaula da parte 3. E para controlar essa exploração, a coroa portuguesa vai criar as casas de fundição, para que o ouro não fosse contrabandeado, né, entre os dedos dos pés dos colonos e nem nos santos do pau oco. Ou seja, só podia circular na colônia o ouro que tivesse o símbolo, né, o emblema da coroa portuguesa. Então, devido à criação da casa de fundição e da criação do imposto quinto, né, que é o que? A extração, né, de 20% do ouro extraído, né, na verdade, a cobrança de impostos de 20% do ouro extraído pelos colonos para a coroa portuguesa, então tanto a criação do imposto do quinto quanto da casa de fundição vai levar os colonos de Vila Rica, né, essas pessoas que moravam ali, a proclamar essa revolta de Filipe dos Santos, né? Por que revolta de Filipe dos Santos? Porque o líder dessa revolta era Filipe dos Santos. Então, e ela aconteceu em Vila Rica, então por isso pode também ser chamada de revolta de Vila Rica. E esses rebeldes, né, no caso, os revoltosos, eles exigiam a redução do preço dos alimentos, né, que eu falei, né, a vila ela servia, né, como ponto logístico para se conseguir alimentação enquanto as pessoas exploravam as minas de ouro, e a anulação do decreto que criava a casa de fundição, ou seja, eles não queriam que o ouro fosse tivesse o símbolo, né, o timbre da coroa portuguesa, e nem que o quinto também fosse cobrado. Então essas são as reivindicações. Claro que a coroa portuguesa não vai aceitar essas reivindicações, ao contrário, vai falar que Filipe dos Santos está fazendo uma revolta de traição ao rei, e o nome da revolta de traição ao rei é chamado de crime de lesa majestade. Lesa majestade. E é aí que a coroa portuguesa vai mandar o exército dos dragões também, né? O exército português para reprimir essa revolta. E quando o líder Filipe dos Santos ele é preso, ele é enforcado e depois é esquartejado. Parecido com um camarada que a gente vai ver daqui a pouco chamado Tiradentes. Então, Filipe dos Santos ele é morto, esquartejado. E esse daí foi o último movimento nativista, ou seja, foi a última revolta, pessoal, que dentro da colônia portuguesa na América, dentro do Brasil, que queria reivindicar melhores condições de vida, baixar o preço dos impostos, reivindicando mercês. Foi a última revolta que não queria se libertar de Portugal, mas sim queria melhores condições de vida vindo através da coroa portuguesa. A partir da revolta de Filipe dos Santos, as próximas revoltas que veremos no Brasil, elas terão o caráter separatista, ou seja, elas irão querer que o Brasil se torne independente de Portugal. Não o Brasil necessariamente, mas algumas regiões do Brasil se tornem independentes de Portugal. Então, pessoal, essa é a nossa videoaula. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.